Olá, meu nome é Ana Heloísa. Eu fui cuidadora da minha mãe, Ana Isabel, por 13 anos. Nós descobrimos que ela estava com Alzheimer no ano de 2002, 2003. E ela começou a se perder na rua. Eu fiquei muito preocupada e resolvi marcar então um geriatra para ela. Nós fomos nesse geriatra, ele fez os exames no consultório e me disse que ela estava com uma demência. Eu fiquei muito preocupada, mas não quis perguntar para o médico que demência era aquela, que tipo de demência, como que era. E porque minha mãe era muito esperta, muito inteligente e eu não queria que ela ficasse sabendo. Aí eu fui e marquei um outro médico, fui num neurologista. E no neurologista ele também fez vários exames com ela e pediu também exames de laboratório, exames de imagem, e nós fizemos e levamos o resultado para ele. Aí sim, ele falou que ela estava com uma demência e que o nome dessa doença era Alzheimer. Aí que eu fiquei espantada, porque eu não sabia o que era o Alzheimer. Aí perguntei para ele e ele pôde me explicar. Disse que ela ia perder a memória dela e aos poucos também ela ia perder a parte cognitiva, ela ia parar de falar, ela ia parar de comer, ia ficar restrita ao leito. E cada hora que ele me falava mais um pouquinho, né, de acordo que a doença ia avançar, essas coisas iam acontecer, eu mais apavorada eu fiquei. Falei, meu Deus, como eu vou cuidar da minha mãe desse jeito? Falei, essa doença deve ter uma cura, apesar dele ter falado para mim que não tinha cura. Aí que eu fiz? Eu saí dali e fui fazer minhas pesquisas, né? Fui para a internet pesquisar. Infelizmente eu não encontrava nada, só encontrava registros de coisas científicas, né? Falando que era realmente a doença, as fases que a doença tinha, os sintomas de cada fase. Isso tudo eu fui achando. E isso me ajudou bastante, gente, para saber o que eu ia passar, o que vinha pela frente. Mas a minha procura continuava sendo a cura. Até que eu vi que eu estava perdendo o meu tempo e ficando mais nervosa do que eu já estava antes e vendo que eu só estava tendo falsas esperanças, que não tinha. E tudo que tinha era só pesquisas, coisas feitas com animais e nada com pessoas. Aí eu resolvi procurar então o que eu poderia achar, como eu poderia cuidar dela. Aí foi outra decepção. Não achei nada que poderia me ajudar nos cuidados. Então eu resolvi parar e pensar como que eu iria agir. Aí eu falei, bom, eu já conheço bem a minha mãe, eu conheço os costumes dela, sei do gosto dela e seria bom eu manter aquilo. E isso é muito interessante, gente. Você conhecer bem a pessoa que você cuida é bom porque você consegue arrumar uma rotina. E uma rotina para a pessoa que tem Alzheimer é muito interessante. Porque você ficar mudando muito as coisas para eles ficam mais perdidos do que eles já ficam com a doença. Então, nessa rotina, eu já sabia o horário que minha mãe gostava de levantar, o que ela gostava de na hora do café, do almoço, o horário do banho dela, o horário que ela gostava de deitar, as coisas que ela gostava de ler, até a posição que ela gostava de deitar para dormir, eu sabia, eu conhecia. Isso me ajudou bastante, gente. E o Alzheimer, ele precisa que a gente tenha muito amor pela pessoa, tá? Muito carinho, muito respeito, a gente tem que respeitar muito, porque essa pessoa ela tem uma história de vida. Então essa história de vida da pessoa, você tem que respeitar. Muita gente gosta de chamar de neném, de bebê, que é uma forma carinhosa de tratar. Mas a gente tem que lembrar que essa pessoa ela tem uma história de vida. Então, ela tem muita bagagem, né, vamos dizer assim, e não é legal a gente ficar falando tudo no diminutivo para elas, que tem hora que elas têm um relapso assim de memória, e vamos que nesse horário você tá falando no diminutivo, chamando ela de bebê, de neném, ela não vai gostar disso. Põe você no lugar dela para ver se você gostaria que a pessoa estivesse te tratando como uma criança.
Eu não acho isso legal, tá? Isso é só uma observação. Mas, continuando, o Alzheimer, ele vai precisar de você ter muita paciência, tá? Não ter nojo das coisas, porque vai acontecer coisas que você vai precisar fazer e vai ser bem difícil de lidar. Eu passei por isso e eu era uma pessoa que tinha muito nojo das coisas e eu aprendi que isso aí não vale nada. Então, o Alzheimer me ensinou isso também. Me ensinou também que nós não somos nada, gente, nessa vida. Porque uma pessoa que tinha uma vida super ativa, uma vida que ela gostava muito de escrever, de fazer poesias, de tudo, gente. Ela era ativa, ela saía na rua, ela ia fazer visitas, ela fazia tricô, ela fazia crochê, era uma pessoa assim super ativa. E de repente eu vi minha mãe perdendo tudo aquilo. Então, isso aí a gente tem que estar preparada. Então, por isso que é bom a gente procurar saber das fases, né, dos sintomas de cada fase, porque você já estando preparada para isso, vai ficar mais fácil na hora que esse momento chegar. E teve um momento que eu tinha muito medo que chegasse, era o dia que ela não fosse me reconhecer. E esse dia, eu tinha tanto pavor, que nesse dia que aconteceu, foi até engraçado. Porque eu cheguei do meu trabalho, e ela olhou para mim e virou, quem é o senhor? Ela me confundiu com um homem. Falei, mãe, mas eu tô tão feia assim que a senhora não está me reconhecendo? Eu sou a sua filha. Ela olhou bem para mim e falou, minha filha? Não, eu não tenho filha, eu nunca casei. E ficou engraçado. Então, o dia que eu tinha mais horror que chegasse, foi o dia bem interessante e bem engraçado. Mas depois disso, teve dias que ela ainda lembrou de mim, aí tinha outros que ela esquecia também, e com isso foi normal. Então, quando a gente já está preparado por aquele momento, fica mais fácil de você lidar, tá? Agora eu quero dar algumas dicas para vocês, que é as coisas que eu vejo que é mais difícil da gente lidar. Uma delas é o banho. O banho realmente é complicado. Tem pessoas que não, que eles aceitam, né? Mas são raras as pessoas. A maior parte delas, elas não gostam do horário do banho e você tem que usar de muita tática. E o que eu fazia? Como eu sabia que minha mãe gostava do banho à tarde, eu só dava banho nela no período da tarde. E então, como eu fazia? Eu deixei o banheiro bem gostoso, um lugar que ela se sentisse bem. Então, ela gostava muito de plantas. O que eu fiz? Eu levei vários vasinhos de plantas para dentro do banheiro. Uma coisa que acalma é você colocar música. Música é bem tranquila, né? E músicas antigas que ela gosta, que ela possa cantar junto com você, ouvindo o som. E isso vai acalmando muito ela. E outra coisa, quando você for levar ela pro banho, você nunca fala para ela, vamos tomar banho. Não, você não pode nem mandar nela, que eles não gostam, e você deve convidar, ou então lembrar. Eu fazia da seguinte forma, eu falava, mãe, a senhora pediu que eu lembrasse o horário do seu banho. Se a senhora me perdoa, eu esqueci, já passou algum tempinho, mas a senhora ainda quer? Aí ela falava para mim, quero. E com isso ficava fácil de levar ela para o banho. Mas tinha dia que isso não funcionava. Então você tem que ter um jogo de cintura para você conseguir. Então quando não funcionava, eu deixava passar um tempinho, uns 10 minutos, voltava e pegava na mão dela e falava, mãe, vamos andar um pouquinho? Aí ela levantava, eu ia cantando com ela músicas infantis, aquela Marcha Soldado, alguma coisa, ia trazendo ela, brincando e chegava no banheiro. Quando chegava no banheiro, ela já estava divertindo, cantando, né? Aí eu mostrava as plantinhas para ela, colocava a música e tal, e com isso eu conseguia fazer que ela entrasse no banho. Outras vezes eu tive que entrar no banho junto com ela. Já entrei com ela até de roupa, debaixo do chuveiro, para ela, falei para ela que era para ela me ajudar a lavar minhas costas. Então, assim, gente, muitas táticas, muitas coisas que vocês podem ir lembrando e fazendo que funciona. E
Outra dica que é muito importante, vocês não devem botar ela direto debaixo de um chuveiro. Você deve começar molhando os pés. Pega o chuveirinho, vê se a temperatura tá legal, né? Para não queimar a pele, porque a pele do idoso é muito sensível. Você pega o chuveirinho e começa a molhar, molhando pelos pés e vai falando. Vai falando. Olha, mãe, vou agora molhar sua perna, me dá sua mão, molha a mão. E tudo que você for fazer é bom antes você falar o que você vai fazer, tá? Isso é muito importante no banho. E outra coisa, aconteceu comigo. Eu fui enxugar, né? Depois do banho, eu fui enxugar ela e eu botei ela sentada direitinho. Não falei nada, abaixei a cabeça e desci para enxugar o seu pé. E nessa hora, o que ela fez? Ela não deve ter me reconhecido, esquecido de mim. Eu estava de cabeça baixa e não tinha falado o que eu ia fazer. E o que ela fez? Ela me deu um empurrão que eu bati com a cabeça na parede e fiquei tonta. Fiquei parada ali tonta. Mas o que eu ia falar? Ela me agrediu. Por quê? Porque eu errei. Não foi ela, foi eu que errei. Porque eu devia ter falado para ela, mãe, eu vou enxugar os seus pés, tá bom? Abaixar olhando para ela. E podia começar a enxugar o pé dela, pegar o pé dela, mas olhando para ela. E eu não fiz isso. Então tem às vezes, gente, a pessoa fica agressiva, mas a culpa é nossa mesmo. Às vezes a gente fez alguma coisa e ela assustou. Então, quando você assusta, o que você faz? Você vai se defender. Então, às vezes, as agressões, elas partem por aí. Então, gente, outra coisa muito importante, a gente nunca deve chegar na frente de uma pessoa com Alzheimer sem estar olhando diretamente para ela. Não deve chegar pelas costas, pelo lado. Chegue sempre pela frente, falando com uma voz tranquila, falando baixo, se possível com um sorriso no rosto, né? E explica para ela o que você vai fazer. E não fale muito, fale poucas palavras. Isso funciona muito, porque eles ficam com uma compreensão muito limitada. Então, fale com poucas palavras o que você vai fazer, tá? E isso funciona bastante, viu, gente? E as agressões, às vezes, até param se você fizer sempre dessa forma. E eu fazia sempre isso com a minha mãe. Eu tenho vídeos, né, que mostram isso, que eu tô sempre chegando nela, sempre pela frente. Vocês podem achar esses vídeos no canal no YouTube, com o nome Alzheimer Minha Mãe Tem. E isso aí é uma coisa que funciona bastante. Agora, outra coisa, quando ela tá na fase inicial, você pode deixar ela fazer tudo que ela dá conta. Não faça por eles, tá? Deixa ela fazer, mesmo que ela faça errado. Minha mãe, eu deixava ela colocar a mesa, eu deixava ela lavar a louça depois do almoço, eu pedia para ela dobrar as roupas para mim. E mesmo que ela fizesse errado, depois eu voltava e fazia de novo, longe dela, é claro, né? Mas é uma atividade que eles têm, que eles podem fazer e se sentir úteis, porque eles adoram se sentir úteis, tá? Então, tudo que eles puderem ainda fazer, você faz. Você deixa ele fazer, né? Não faça por ele. E minha mãe era muito dengosa e às vezes eu sabia que ela dava conta de fazer, mas ela fazia uma manha e tal e queria que eu fizesse por ela, mas eu não fazia. Eu falava, não senhora, a senhora dá conta de fazer e pode fazer, tá bom? E com isso eu conseguia que ela fizesse bastante coisa. Agora, outra coisa que é muito difícil para nós é na parte da alimentação, porque eles têm uma fase que ou eles querem comer muito ou eles não querem comer. A fase que eles querem comer muito, eu acho mais fácil de lidar, porque o que você pode fazer? Você pode dividir o que ela come durante o dia em várias porções pequenas, tá? E com essas porções pequenas, toda hora que ela fala, eu tô com fome, eu não comi, você vai lá e dá um pouquinho. Vai lá, dá outro pouquinho. E fica mais fácil, ela vai comer toda hora que ela pedir, mas vai comer o que realmente ela precisa e o tanto que ela necessita. Mas quando chega na fase de não querer comer, é mais complicado. Porque você faz de tudo e a pessoa não aceita.
que acontece? A pessoa, ela perde o paladar. O paladar fica, a boca parece que fica muito, como é que eu vou dizer? Ela sente a comida muito ruim, muito picante, e então eles não gostam. Eles começam a aceitar mais as coisas doce, que é adocicada. Isso eles aceitam com mais facilidade. Mas a minha mãe teve essa época que ela não queria comer, eu fazia de tudo. Aí veio a nutricionista e a fono querendo me falar que eu deveria colocar a sonda nela. Eu sabia que isso não ia funcionar para minha mãe, porque nessa época ela ainda era muito ativa. Então, mas mesmo assim eu falei, vamos tentar, né? A enfermeira veio, ela não deixou a enfermeira nem medir aqui a sonda para ver quanto que ela precisava para poder colocar. Ela ficou muito brava, muito agressiva, e o médico mesmo acabou descartando que a sonda nasal para ela realmente não ia funcionar. Aí acharam melhor colocar a sonda gástrica. Mas eu parei para pensar, se ela nasal não vai deixar, a gástrica também ela não vai permitir, ela vai arrancar. Ah, mas a gente coloca uma faixa e tal. Eu falei, nada nela que incomode, ela deixa. Ela vai querer tirar e vai querer arrancar. E como eu disse, nessa época ela ainda andava, ela tinha muito movimento, e ela mexia muito com as mãos ainda. Então o que ia acontecer? Eu ia ter que deixar ela restrita no leito e deixar ela mais imobilizada para não arrancar. Eu falei, não, isso eu não vou fazer com a minha mãe de jeito nenhum. E tem muita coisa, gente, que a gente tem que abrir mão, viu? Porque é muito complicado. E eu, então, resolvi não colocar. Eu fiz essa opção pensando nela, não pensando em mim. Porque para mim eu sabia que ia ser bem mais complicado, bem mais difícil. E realmente foi. O que eu fazia? Eu dava para ela a comida nos copos, mas em pequenas quantidades, tá? E a comida já era batida, porque ela já não estava conseguindo engolir. Então, não encha o copo, dê em pequenas quantidades e aos pouquinhos. Aí ela ia tomando. Até que chegou uma época que ela realmente não queria aceitar nada. Então, eu inventei para ela que o médico tinha mandado ela tomar um remédio, e era 3 dosezinhas. Eu dava para ela num copinho de xarope, gente. Eu teve um dia que eu marquei, eu levei 2 horas para dar 200 ml de sopa para ela num copinho de xarope. Mas ela tomava. Só que eu até fiquei pensando depois, porque eu falei para ela que era 3 medidas e ela contava. Eu dava a primeira, a segunda, a terceira, e às vezes eu vinha com a quarta, ela falava, não, eu já tomei as 3. Eu falava, não tomou não, mãe, falta mais uma. Ela, não, eu já tomei as 3. Eu falei, oh meu Deus, por que eu não falei que era 5, que era mais, né? Mas foi assim que eu consegui alimentar minha mãe. E quando a gente dava coisa doce para ela, ela aceitava mais. Agora, o que eu tinha que fazer? Na comida de sal dela, eu botava tudo que a nutricionista mandou colocar, eu colocava. Era carne, verduras, legumes, arroz, feijão, tudo. Ela não tinha restrição de nada. E tudo era batido bem no liquidificador, tá? Então, você tendo uma nutricionista para te ajudar é bom, porque aí você faz um cardápio direitinho, para você não ficar perdida no dia, o que você vai fazer. E com as instruções da nutricionista, isso é muito interessante. E então, que eu estava falando, eu colocava para minha mãe, na comida de sal, um pouco de açúcar para ela poder aceitar, tá? Eu experimentava, para mim aquela comida estava horrível, mas ela comia e achava que estava bom. E o importante para mim é que ela estivesse se alimentando. Agora, eles emagrecem muito, então muita gente fica preocupada com isso, mas você deve preocupar da seguinte maneira: ela está nutrida? Ela está hidratada? É isso que importa, tá? E se ela tá magra, é porque ela perde massa muscular. Então ela vai realmente ficando mais definhada. E a doença também, ela faz isso, tá? Ela vai definhando, a pessoa vai ficando mais rígida, vai perdendo os movimentos, mas
a doença, infelizmente, ela é assim e nós temos que aceitar. Isso é uma coisa muito importante, gente, a aceitação da doença. Se você aceitar a doença, vai ficar muito mais fácil para você poder cuidar da pessoa. Não adianta você ficar brigando com a doença, não vai funcionar. E o que eu fiz? Eu sabia, como eu conhecia minha mãe muito, eu sabia a hora que era realmente a minha mãe e sabia a hora que era a doença agindo no lugar dela. Então, com isso, eu falava, não, essa não é minha mãe. Então, eu conseguia aceitar as coisas que ela fazia, o que a gente acha que está fazendo de pirraça, que ela está fazendo para te irritar, que ela está fazendo de propósito. Mas, como você sabe que, não, essa pessoa não faria isso de jeito nenhum. Então, pode ter certeza, é a doença que está agindo no lugar dela, tá? Então, aceite, gente, aceite a doença. Não tem cura. Tem um remédio que controla, que vai ajudar você a cuidar melhor e ela ter uma vida também melhor, tá? Então, essa parte também é muito importante. Então, sem falar agora, depois da alimentação, eu falar para vocês uma parte que para as mulheres funciona muito, é dar para elas fazer a terapia da boneca. A terapia da boneca deixa a pessoa bem tranquila, tá? Você tem que dar uma boneca para ela e ela vai voltar ao tempo que ela cuidava, né, dos filhos, ela vai relembrar isso. Mas você tem uma maneira certa de dar essa boneca para eles. O que você tem que fazer? Você tem que dar essa boneca não embrulhada. Eu errei, eu tive a dificuldade de comprar uma boneca para dar para minha mãe, tá? Mas quando eu fiz isso, ainda fiz de maneira errada. Eu dei para ela a boneca embrulhada, na caixa embrulhada. Então, não funcionou para minha mãe. Mas para muita gente funciona e deixa eles bem tranquilos. Você dá a boneca segurando no colo como se fosse uma criança. Você põe na cama e chama ela, vem cá para você ver, olha que gracinha que tá aqui. Ela vai olhar para a boneca e vai achar realmente que é uma criança. E vai ter todo o cuidado para cuidar, para tomar conta, vai adorar isso. Agora, a minha mãe, ela fazia muito tricô e muito crochê. E eu via que quando ela pegava uma boneca de pano que ela ganhou, ela pegava as perninhas da boneca e ficava mexendo assim, como se ela estivesse mexendo com as mãos, fazendo um tricô e um crochê. Então eu pensei e acabei comprando esse brinquedo para ela. Esse brinquedo aqui, ó, ela ficava com ele na mão o tempo todinho, porque ela ficava mexendo assim, igual eu tô fazendo aqui para vocês verem. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa que a sua mãe fazia, né, quando ela estava boa, então procure alguma coisa que ela possa reverter aquele passado dela, tá? Faça isso que é muito interessante, vai ser muito importante para vocês. E elas ali ficam distraídas um tempo enorme, tá? Agora, outra coisa que eu vejo muito o que acontece é ao entardecer, que a pessoa fica muito nervosa, quer ir embora para casa, né? E o que ela deve fazer? O que você deve fazer? Quando ela quer ir embora para casa, tem várias maneiras de você agir. Ou você dá uma volta com ela dentro da casa mesmo, porque para minha mãe, a casa dela era o quarto dela, tá? Então, quando eu saía da sala e passava na cozinha, vinha e levava no quarto. Quando eu chegava no quarto, eu falava, aí mãe, a sua casa? Ela aceitava. Ela aceitava que ali era a casa dela, porque ali naquele quarto tinha tudo que era dela, tudo que ela reconhecia estava ali dentro. Então, isso é muito importante, vocês deixarem esse lugar com as coisas que ela reconhece, que são delas, para ela ver que é a casa dela. Outra coisa, você pode ir para a rua, dar uma volta, vai até a padaria e volta. Quando chegar na porta de casa, você fala, mãe, chegamos em casa, estamos em casa, está na sua casa. Eu usava sempre isso, sempre mesmo, em todas as situações. Mãe, isso é seu, isso é teu. Esse copo é seu, a sua cama, o seu quarto,
E então, com isso, ela gravou que tudo aquilo era dela. Então, ela não queria ir embora, porque ela reconhecia ali como tudo sendo dela. Mãe, a sua cadeira, a sua poltrona. E então, com isso, ela gravou que tudo que estava ali era dela. Então, eu não tive esse problema. Mas se você tem, comece a fazer isso, começa a usar bem as palavras seu, sua, teu, tua, que talvez você consiga mudar essa situação, tá? E tem gente que dá uma volta de carro com a pessoa e quando chega em casa, chegamos, mãe, tá na sua casa. E que eu acho que deve também você colocar bem na entrada da casa algum objeto que ela possa reconhecer como dela, que aí ela vai olhar e falar, ó, isso é meu, né? Ela já está acostumada, então realmente ela pode achar que, bom, cheguei na minha casa, tá, gente? E isso acontece também no entardecer, essa parte que eles ficam muito agitados, é por causa da síndrome do entardecer, ou então assim, do pôr do sol. Então, o que eu fazia? Eu acendia as luzes antes do entardecer. Eu fechava a cortina para ela não ver a passagem do tempo e acendia as luzes. Mas isso eu aprendi com ela mesma, porque eu percebia que quando ela ia ficando agitada e tal, eu não estava entendendo o que era. Mas às vezes aí eu acendia a luz para clarear, ela batia a palma e falava, agora sim. Eu falei, isso me chamou a atenção. Eu falei, ué, por que agora sim? Aí eu comecei a fazer isso que eu contei para vocês. Antes de escurecer, eu já acendia a luz. Então ela ficava calma, tranquila. Isso funcionou muito com a minha mãe, tá? E nos delírios também, quando eles têm alucinações, você tem que entrar no mundo deles, tá bom? Você nunca vai de encontro a eles. Você sempre concorda. Eles sempre têm razão. Em tudo mesmo. Eles que têm razão. Com a minha mãe, uma vez eu tava no quarto, ela na sala, ela começou a gritar que tava pegando fogo na sala. Aí eu corri, falei, fogo, mãe? E não tinha nada. Aí vi que ela tava olhando pra cortina. Eu falei, fogo aqui na cortina? Aí ela falou, é. Aí eu peguei, balançava a cortina. E aí, mãe, apagou? Aí ela, não. Aí eu balançava. Apagou, mãe, me avisa. Aí ela, apagou. Aí, tudo bem. Falei, nossa, bem, que bom que a senhora estava aí, né? Que a senhora viu que estava pegando fogo. E mudei de assunto. Aí você deve fazer isso. Você muda de assunto, levei, vamos tomar uma água, mãe, eu tô com sede, a senhora me acompanha? Então, tudo, gente, você nunca dê ordem. Você sempre pede para ela te ajudar, para ela te acompanhar. Isso é muito importante, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para deixar para vocês são essas coisas que eu acho que são muito importantes. Falei para vocês e as dicas, né, que eu consegui, das coisas que eu vejo que a maioria tem muita dificuldade, tá bom? Tem a parte dos remédios também, da medicação, que é muito importante. Chega numa altura que eles não conseguem mais engolir comprimidos e isso você tem que já um jeito, né? Então eu sempre pedia para o médico, olha, se tiver injetável, se tiver líquido, eu prefiro para dar para ela, porque ela já não conseguia mais engolir. E quando não tinha, né? Porque o comprimido eu amassava, misturava num pouquinho com água, punha um pouquinho de açúcar, porque ela adorava o açúcar, e aí eu conseguia dar numa colher para ela e ela tomava. Tem gente que mistura na comida, tem gente que mistura no suco. Então, dessa forma, gente, é importante vocês usarem muita imaginação, tá? Ter um jogo de cintura bem grande, isso vai ser muito importante para vocês, tá bom? E quero falar que eu tenho uma página no Facebook que chama Alzheimer Minha Mãe Tem, Anas, porque criaram outras páginas com nome parecido. Então, para diferenciar, eu coloquei Anas no final. Tenho um site com o mesmo nome, tenho o canal no YouTube também e tenho um grupo de apoio que agora vocês têm. Na minha época eu não tinha, mas agora no grupo é muito legal vocês acompanharem. Tem vários grupos no Facebook e o meu é esse que eu acabei de falar. Lá você vai poder trocar experiência, você vai poder desabafar, porque a gente se sente muito sozinho, né, gente? E a família, infelizmente, ela some, os amigos somem,
e a gente fica sozinho. Mas você não tá sozinho, você tem esses grupos de apoio que todo mundo que tá lá tá passando pelas mesmas coisas que você, vai te entender, tá? E vai te ajudar o que você precisar, tá bom? Obrigada a todos e um beijo.